E aí, galera, tudo certo? Começando aqui um Revendo Conceitos com vocês. Vamos rever tudo que foi visto nessa nossa semana de aula teórica. Iniciamos, de fato, o nosso livro de física, iniciamos, de fato, o estudo da física, certo? O intuito desse vídeo é ser o mais rápido possível para tu lembrar e reforçar ainda os conceitos que foram vistos de forma bem completa em sala de aula, perfeito? Então, vamos lá. Vamos só lembrar que essa nossa aula deu início à cinemática, certo? E essa cinemática a gente vai dividir em 4 aulas, perfeito? Então, a gente teve a introdução ao movimento, nossa aula 1 aqui, perfeito? Foi a nossa primeira aula. E nela a gente definiu um monte de coisa importante, perfeito? Quero te lembrar que a gente definiu 5 conceitos. Movimento, quando de fato eu mudo minha posição, certo? Movimento relativo é quando eu mudo o meu ponto de referência, e aí eu posso ter movimento ou não em relação a um ponto de referência, certo? Um grande exemplo que eu citei foi, agora eu estou parado se meu ponto de referência for o solo. Mas se meu ponto de referência for o sol, eu estou em movimento. Então, eu posso estar em movimento ou parado, a depender do ponto de referência, perfeito? O repouso é justamente você não estar em movimento em relação a um ponto de referência, e a trajetória é o caminho que você faz, é a distância percorrida, perfeito? Eu lembro que, inicialmente, bem rapidinho aqui, inicialmente foi definido com vocês que a gente viu posição e espaço percorrido e o ΔS, não é isso? Imagina que aqui a posição é o ponto onde eu ocupo, eu começo na posição 0, vou até a posição final. A minha trajetória, a minha distância percorrida é o que de fato eu ando, certo? E meu ΔS é o vetor, a linha que liga o início até o final, perfeito? Essa definição aí de posição, de distância percorrida e de ΔS, lembra que a gente pode até desconsiderar no futuro se o movimento for só em linha reta e só para frente, que é aquilo que a gente vai ter nas nossas questões de forma bem direta e bem prática, perfeito? Aqui, ó, posição, distância percorrida e deslocamento vetorial. Quero te lembrar que posição é o ponto que ele ocupa de fato. A distância percorrida é o que de fato ele andou e o deslocamento vetorial é o ΔS, certo? É essa linha reta aqui, ó, que liga o início até o final, perfeito? Quero reforçar também algo que é válido a gente lembrar, que eu ensinei 3 formas de calcular essa distância percorrida e esse ΔS, certo? Na nossa aula, perfeito? Quero também dar sequência, lembrando que distância percorrida e deslocamento vetorial, ambos têm aquelas unidades de distância, certo? Ambos em metros, ou ambos em quilômetros, ou ambos em centímetros. Mas lembra, se a gente for trabalhar de fato no SI, no Sistema Internacional de Medidas, ele pede essa distância e o ΔS em metros, certo? A diferença entre os dois, como eu tinha te mostrado, a gente provou na aula, a diferença entre os dois acaba não sendo tão interessante. A não ser que o movimento faça curvas, a não ser que o movimento ele mude de sentido, é bom a gente lembrar disso, perfeito? Logo após isso, eu ensinei você a calcular, né, tanto a distância percorrida como o deslocamento vetorial em 3 situações diferentes. Eu listo até aqui nesse post-it, ó, colado no teu livro, que de fato isso aqui é como a gente calcula, certo? Que eu mostrei a vocês. Mas enfim, depois disso a gente viu o intervalo de tempo, a gente viu que o intervalo de tempo é o tempo necessário para que um movimento ocorra, certo? Ele vai ser em minutos, em segundos ou em horas, e a gente aprendeu a transformar de um para outro, perfeito? É importante a gente lembrar dos fatores de transformação, perfeito? A gente continuou definindo velocidade e movimento, certo? Lembra que ter movimento é ter velocidade, e que o estudo nessa nossa aula se baseou basicamente em ter velocidade constante, certo? A velocidade nunca vai mudar, certo? Dentro de um mesmo movimento, a gente se baseou nisso, a gente estudou isso, perfeito? Tranquilo. A gente também entendeu o seguinte, a gente entendeu que se a velocidade ela não vai mudar, então ele inicia o movimento com velocidade e ele termina com essa velocidade, certo? Se por algum motivo ele mudar essa velocidade, aí já não seria mais um movimento uniforme, já não seria um movimento que a gente estudaria nessa aula de hoje. Obviamente, pode ter movimentos, tem até questões disso, que ele brinca com essa diferença de velocidade. Ele diz que em uma parte do trajeto o cara anda com uma certa velocidade, na outra parte de outro trajeto ele anda com outra velocidade. Então, você vai ter que calcular velocidades separadas, sempre a velocidade total. Calcula a distância total e o tempo total, e tu acha a velocidade média total, perfeito? Mas isso é algo bem raro de acontecer no vestibular mais moderno de hoje, certo? Nos vestibulares tradicionais, essas questões eram bem recorrentes, perfeito? Mas vamos lá, vamos continuar. Mostrar a vocês como calcular a velocidade média e escalar, certo? Que ela depende da distância percorrida. E mostrei como calcular a velocidade média vetorial, que ela depende do deslocamento vetorial, do ΔS, perfeito? A gente fala, professor, qual das duas é mais importante? Nenhuma das duas é a mais importante, porque, como eu te disse, na maioria das questões, a gente vai ter um ΔS e uma distância iguais. Então, essa velocidade média e velocidade média escalar acabam sendo iguais, perfeito? Eu lembro que nessa etapa da aula eu já tinha definido com vocês o seguinte: se o cara andar em linha reta para frente,
ele tem um movimento progressivo, velocidade positiva, certo? Se ele anda para trás, a gente tem um movimento retrógrado, ele tem um movimento aí com velocidade negativa, certo? Aí tu pode estar se perguntando, professor, mas que velocidade você está falando? A escalar ou a vetorial? Lembra que as duas já acabam sendo a mesma coisa e a gente só trabalha com a velocidade como sendo ΔS sobre ΔT, perfeito? Porque ela é mais completa para a gente, porque ela, além de dar a tua velocidade, a tua taxa de movimento, ela também dá o teu sentido, certo? Obviamente, a gente está falando das questões que mais caem no teu vestibular, é aquela questão que é sempre linha reta, no único sentido, perfeito? Mostrei a vocês como transformar aqui, ó, de uma unidade de velocidade para outras unidades mais importantes, certo? Quero só voltar aqui bem rapidinho e lembrar que transformar de minutos para segundos e de minuto para hora e de segundos para hora ou de hora para segundos é fundamental para tu ter sucesso aí nas tuas questões, perfeito? Para tu não errar as unidades, tranquilo? Show. Aqui eu te mostro, aqui a gente discutiu na aula, inclusive, isso, que a fórmula velocidade média espaço por tempo, ela não serve apenas para calcular a velocidade média. Ela serve para calcular a velocidade média, se eu te der o espaço e o tempo. Ela serve para calcular o tempo, se eu te der o espaço e a velocidade. Ela serve para calcular o espaço, se eu te der a velocidade e o tempo, perfeito? Então, ela serve para calcular várias coisas, tranquilo? E a partir dela, a gente definiu o famoso solvente, perfeito? Esse solvente aqui, essa equação aqui do primeiro grau, ela é muito utilizada para a gente determinar os gráficos, certo? E eu lembro em aula que a gente deu vários gráficos, né? Eu quero até lembrar contigo aqui bem rapidinho, que um dos gráficos que a gente estudou foi até esse aqui, onde a gente descreveu a posição de um cara em função do tempo. E eu lembro que a gente fez algo parecido com isso. Ele saiu de uma posição 5, por exemplo, foi até a posição 10, depois ele ficou paradinho, depois ele subiu para uma posição maior ainda, foi para a posição, sei lá, 15, e lá de 15 ele desceu, certo? Ou seja, ele, o gráfico, né? Não a pessoa. O gráfico desceu, representando que a pessoa andou para trás. Então, lembra, isso daqui significa que o cara andou para frente, isso significa que o cara está parado, isso significa que o cara andou para frente, e esse retorno aqui significa que ele andou para trás, perfeito? É importante a gente lembrar disso, certo? Então, gráfico crescente, a gente sabe que é um gráfico que determina justamente que o cara andou para frente. Gráfico decrescente significa que ele andou para trás, certo? Ele fez um movimento retrógrado para trás, perfeito? Tranquilo. A gente viu isso nessa origem aí do surgimento, né? Dessa função aí solvente, perfeito? É importante lembrar que ela é interessante e vai ser importante em alguns tipos de questões, certo? E por fim, a gente definiu movimento relativo e a gente viu que quando um corpo está indo um atrás do outro, a gente considera que a velocidade de um e a velocidade do outro é em relação ao solo, mas a gente pode achar a velocidade de um em relação ao outro, certo? Então, quando está indo um atrás do outro, existe a velocidade relativa entre eles, que é a subtração das velocidades, certo? Então, se tem um carro com 30 e outro carro com 50, é a mesma coisa de eu dizer que um em relação ao outro, o mais lento está parado, com zero, e o mais rápido está com a velocidade de subtração das duas, que aí, no caso, 30 e 50 daria 20, perfeito? Então, é como se o mais lento tivesse parado e o mais rápido tivesse com a velocidade de 20. Esse conceito de velocidade relativa ajuda bastante, certo? E se for um diferente com o outro, lembra de somar as velocidades, certo? Então, se um está com 30 e o outro está com 50, é como se o mais lento tivesse parado com zero e o mais rápido tivesse com a velocidade que era a soma dos dois, que daria 50 mais 30, 80. Perfeito? Então, esse conceito de velocidade relativa vai te ajudar em várias questões, certo? E essas questões que ele pode te ajudar são esses quatro tipos, desculpa, ultrapassagem, correntezas, escadas rolantes, certo? E esteiras e encontros, certo? O que é que isso pode te ajudar? Porque é o seguinte, lembra que na ultrapassagem a gente vai usar a velocidade relativa. Geralmente a ultrapassagem acontece um atrás do outro assim, certo? Então tu usa o conceito de velocidade relativa. Tu diz que a velocidade de fato que tu vai utilizar é a velocidade relativa, a subtração. O espaço relativo é o tamanho dos carros, perfeito? E o tempo é o tempo de ultrapassagem. Deixa eu só botar isso aqui para tu visualizar melhor, certo? Deixa eu ver se tem algum espaço aqui, ó. Eu posso fazer aqui, certo? Aqui vocês conseguem ver, perfeito. Então, para calcular a velocidade relativa, o espaço relativo e o tempo de ultrapassagem, a gente vai usar essa fórmulazinha daí, perfeito? Essa fórmula que a gente, inclusive, viu, certo? A velocidade relativa vai ser a subtração, porque vai dar um carro atrás do outro. Essa distância relativa é a soma dos tamanhos do carro, certo? E esse ΔT aqui é o tempo que você vai achar justamente para você dizer qual é o tempo de ultrapassagem entre os carros, perfeito? Tranquilo. Correnteza e escada rolante, lembra, se tu tiver a favor da correnteza, a favor da escada rolante,
vai dar tudo certo, tua velocidade vai aumentar e tu vai andar até mais rápido. Então, tu soma a tua velocidade com a velocidade da correnteza. Mas se você tiver contrário ao movimento da escada rolante e da correnteza, sua velocidade vai ser subtraída da correnteza e aí você vai ter uma velocidade bem menor, certo? Por isso que descer um rio é muito mais fácil do que subir um rio. Tranquilo? Perfeito. E por fim, a gente viu o encontro, certo? O encontro, a gente usou o sorvete para determinar encontro, certo? Quando um corpo vai encontrar o outro, a gente acha o sorvete de um, certo? A gente acha a função sorvete de um carro, acha a função sorvete do outro carro e iguala as duas funções sorvetes. E a gente acha o tempo de encontro, perfeito? E se quiser achar a posição que eles se encontraram, você pega esse tempo e retorna em um dos dois sorvetes e acha a posição que eles se encontraram, perfeito? Então, tudo isso aí foi bem definido. E eu quero até dizer uma coisa extra, que alguns alunos me perguntaram em algumas aulas, e eu quero até listar isso, porque em alguma aula, um aluno não acabou perguntando isso, eu não falei. Mas é bom a gente saber da existência desse macetinho aqui que eu vou te explicar. Rio e correnteza, certo? Se eu estou aqui nesse ponto e eu quero atravessar o rio, eu quero te falar uma coisa importante. Independentemente do movimento da correnteza, quando eu vou atravessar o rio, a correnteza não vai influenciar no meu movimento. Ou seja, imagina que o rio está totalmente parado, não tem correnteza. Se eu for atravessar desse ponto a desse ponto, o tempo que eu vou gastar vai ser um tempo t, perfeito? Vai ser um tempo t. Se o rio tiver uma correnteza, valor 2 metros por segundo, com velocidade de 2 metros por segundo, eu também, quando for atravessar, vou gastar exatamente o mesmo tempo t. Mas, professor, como é que é possível? A velocidade aumentou e eu vou gastar o mesmo tempo? E você vai exatamente gastar o mesmo tempo. Por quê? Porque quando você atravessar a correnteza, você vai se encontrar aqui, no outro ponto. Você vai andar para frente, mas o rio vai te jogar de forma transversal e tu vai andar um pouco mais para a direita no sentido da velocidade. E o que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer que você vai gastar exatamente o mesmo tempo, mas você vai andar mais rápido porque andou uma distância maior. Então, assim, o que eu quero te dizer é que, independentemente da correnteza ser para a direita ou ser para a esquerda, ser muito forte ou não, você vai atravessar no mesmo tempo o rio, porque o movimento horizontal não vai influenciar no tempo do movimento vertical. Isso é importante. Logicamente, você vai atingir outro ponto da margem, mas você vai levar o mesmo tempo. Se não tivesse correnteza ou com correnteza, você levaria exatamente o mesmo tempo. Porém, você anda um pouco mais quando tem correnteza, porque você é jogado um pouco. Mas o tempo que você vai demorar para fazer isso vai ser o mesmo tempo se não tivesse correnteza ou tendo correnteza, ou sendo a favor ou sendo contra. Tanto faz, o tempo é o mesmo. Tranquilo? Show? Massa? Tranquilo. A gente finaliza por aqui esse nosso... É quase um pós-aula, né? Que eu acho que a gente poderia até chamar assim, pós-aula, mas a gente está revendo todos os conceitos de forma bem rápida e bem concisa que a gente viu na aula, certo? Isso vai ajudar bastante vocês, tranquilo? Então a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida, sempre pode contar comigo, beleza? Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!